Êxodo, no capítulo 17, verso 1 em diante, diz a palavra do Senhor. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Porque tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, nossos filhos, nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Texto paralelo, que nos dá a mesma informação desse texto, está em Números capítulo 20, do verso 7 até o verso 13, a mesma palavra, com mais alguns detalhes. Além desses, irmãos podem estar lendo esse texto paralelo e analisando ambos os textos. Um dos princípios que queremos invocar aqui, que sai desse texto, né, é que esse povo de Israel, eles tiveram, para que esse grande milagre acontecesse, que aos poucos se aproximarem da rocha. Veja, não houve uma chuva no meio do caminho, eles não foram levados a rios, não. Eles não foram levados a ribeiros, a água não veio até eles tiveram que, paulatinamente, gradativamente, passo a passo, primeiramente se aproximarem da rocha. Não foram arrebatados até a rocha. Eles poderiam ser transladados até a rocha. Já estavam cansados? Não. Eles tiveram que pagar esse preço de caminhar, de se aproximar, quilômetro a quilômetro, metro a metro, passo a passo, até se chegar aos poucos até a rocha. E quando eles se aproximaram da rocha, a água não foi subitamente lançada na vida deles. Vendo os dois textos de Êxodo 17 e também de Números 20, vemos que eles ainda tiveram que, além de se aproximar ali da rocha, eles tiveram que permanecer junto à rocha. E não somente permanecer, teve que haver uma comunhão, porque Moisés começa a falar à rocha. Está falando de comunhão. Quando você fala com uma pessoa, está dando algo de si para essa pessoa, e essa pessoa, em ouvindo, vai responder algo para você. Isso é comunhão, é dupla troca, é ser um. Então, depois disso, de ter proximidade, permanência, comunhão, depois desses três elos, daí a água saiu da rocha. Isso é um princípio tremendo da palavra de Deus. E é um princípio que é para toda a vida. Na vida isso acontece. Na vida nós nos aproximamos ou nos afastamos. Quando nós nos aproximamos de uma realidade qualquer da vida e permanecemos na intimidade, na proximidade, e não só nos aproximamos e permanecemos, mas comungamos, falamos, ministramos e somos ministrados, a água verte para nós, né? O bem verte para nós. Isso é em todas as áreas da vida, fisicamente, animicamente, espiritualmente, quando de alguma realidade, quer física, de alma ou espiritual, qualquer realidade que você pensar, você se aproxima, daí você permanece, daí você começa a comungar com aquela realidade, ministrando algo e recebendo ministração dessa realidade, as águas vão vir. O bem vai vir, somente depois disso. Isso
vale para todas as realidades. Por exemplo, vamos pegar aqui uma pessoa que quer aprender um instrumento musical, como um violão. Ele se aproxima do violão, pega o violão e ele começa a pegar, por exemplo, videoaulas do YouTube ou qualquer tipo de aula, um livro mesmo, sobre o instrumento. E ele vai ter que permanecer com o instrumento. Ele se aproxima, ele pega o instrumento, ele permanece com o instrumento e começa a treinar com aquele instrumento. E começa uma comunhão, porque ele ministra sobre aquelas cordas daquele instrumento musical e sai o som, a música, o bom som. Nos relacionamentos nossos com as pessoas, vemos que isso não é apenas um princípio físico, mas nos nossos relacionamentos com as pessoas é assim. Nós nos aproximamos das pessoas. Falamos aqui a nível de alma. E daí nós permanecemos com determinadas pessoas. E daí começa um processo de comunhão com essas pessoas, em que as pessoas vão ministrando algo de si e nós ministramos algo nosso para essas pessoas. Nós absorvemos de um e outro as realidades desse relacionamento. E disso gera amizades, disso gera amor, disso gera casamentos depois. Então, o que nós vemos que esse princípio é em todas as áreas da vida. Aproximar-se, permanecer, comungar. É o tripé da vida. Na vida espiritual também. A Bíblia mesmo diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, é o texto que fala sobre a fé, aqueles que se aproximam de Deus, proximidade, creiam que Ele existe. Isso é permanência, né? E é galardoador daqueles que o buscam. O buscam, isso é comunhão. Eles buscaram, deram algo de si e receberam algo de Deus, que é galardoador. Então, até a fé, a esperança, o amor e qualquer realidade espiritual, ela, para se concretizar, vai ter que ter proximidade, vai ter que ter aproximação até que se aproxima a ponto de ter permanência daí com a pessoa, está na intimidade, e dessa intimidade está na permanência de qualquer realidade. E nessa permanência tem a comunhão, que é a dupla troca. Nos nossos trabalhos, nas nossas habilidades que possuímos, tudo que foi conquista tua, minha, de qualquer ser humano na Terra, veio da proximidade, com permanência, com comunhão, e depois disso veio os frutos da proximidade, permanência nessa proximidade e comunhão. Isso serve então para bem, como isso serve também para mal, qualquer área da vida. Este povo aqui, eles chegaram à rocha, mas não saiu água imediatamente, eles tiveram que permanecer. Moisés falou à rocha, isso é comunhão. E depois de todo esse processo de proximidade, permanência e comunhão, veio as águas da rocha. A comunhão, e é interessante porque se a proximidade e junto com a permanência, ela sempre vai acabar gerando comunhão. Você se aproxima de alguém, por exemplo, e você permanece com aquela pessoa vai começar a se coçar mesmo, sendo até um estranho, e vai tentar falar alguma coisa. Normalmente nós aqui de Curitiba falamos sobre o clima, né? Quando não temos nada para falar, a gente começa a falar sobre o clima, mas já é alguma coisa. Agora, disso, se houver mais disso, com certeza, mais águas em termos de relacionamento acontecerão. Na vida, muitas vezes, temos boas companhias. Pessoas tão boas que acompanhamos na vida. E nos aproximamos dessas pessoas. E daí começa a ter ela tem as mesmas ideias, ou ideias até melhores que as nossas, valores até mais profundos. E essa proximidade vai sendo somada à permanência. Mas de repente, e daí até a comunhão. Há uma dupla troca ali.
Mas quantas vezes na nossa vida, né, essas pessoas que às vezes marcam a nossa existência, começam a, de alguma forma se afastam, ou nós nos afastamos. Já não tem mais proximidade, já não tem mais permanência, já não tem mais comunhão, e daí a pessoa simplesmente se afasta e ficamos muitas vezes penalizados porque durou tão pouco algo que poderia ser algo tão especial, se houvesse proximidade, permanência e comunhão. Então, vemos que a comunhão, para ela sobreviver, ela precisa de perseverança nessa comunhão. Ela precisa de proximidade, de intimidade, de estar junto. Quanto mais permanecermos em algo, junto a qualquer realidade, mais comunhão, mais unidade, as águas virão. É um princípio da vida que Deus criou. Inclusive, essas são as bases do amor. Nós sabemos que nada é maior que o amor. Mas mesmo a fé e a esperança, e qualquer outra gloriosa realidade, precisa de proximidade, permanência, comunhão e amor. E as águas é o amor ou qualquer outra realidade boa, advinda disso. Qualquer habilidade é assim. Qualquer realidade é nisso. É um processo. É um processo que inclusive a perda do amor, a perda da fé, a perda de alguma habilidade, vem o quê? Da falta de proximidade, da falta de permanência e da falta de comunhão. Um casamento é destruído quando não há mais, os cônjuges não se aproximam um do outro. Eles já não mais permanecem um com o outro. Eles já não têm uma dupla troca. Eles não têm mais comunhão. Comunhão é ser um, né? E daí o amor começa a ser despedaçado. E como que um casamento que está ruindo pode ser soerguido? Só tem um jeito, não tem outro. Qualquer aconselhador, qualquer pastor, qualquer pessoa que trabalhe com terapia de casais sabe. O casal tem que se aproximar, o casal tem que ter permanência em estando perto, na intimidade, e tem que ter comunhão, uma dupla troca. Em havendo isso, o casamento soergue. Não tem comunhão, não tem permanência, não tem proximidade. O fruto disso é destruição de casamentos, de relacionamentos, de habilidades e de qualquer realidade. Qualquer pessoa que quer se soerguer numa profissão, que já perdeu aquela habilidade, ela tem que reaproximar-se da realidade, permanecer na mesma e ter comunhão, dupla troca. E aquela habilidade será volvida à pessoa novamente. Para bem ou para mal, esse princípio aqui existe. Queremos dizer para os irmãos que dentro desse princípio, em que nós vemos aqui, nesse texto mesmo de Êxodo 17, em que o povo vai se aproximar, o povo vai permanecer na rocha, se aproximar dela primeiro, permanecer nela e ter comunhão. Moisés falando à rocha, e a rocha então ministrando a água desse processo, que a vida é um caminho livre. E nosso grande alerta é quanto ao pecado, quanto às coisas ruins, deixar a proximidade do pecado, deixar a permanência do pecado e deixar a comunhão com o pecado. Porque esse princípio vale para bem ou para mal, é um princípio da vida. Todo aquele que está em pecado, pecou, ele se aproximou. Como Eva, por exemplo. Eva não teve que se aproximar? Eva não teve que permanecer ali com Satanás, conversando acerca da beleza do fruto, da habilidade do fruto, do poder do fruto, e uma longa conversa junto do fruto proibido. Para depois Eva comer do fruto. O fruto recebeu algo de Eva, aquela mordida. E Eva engoliu o fruto, recebeu algo do fruto. Então, até para o pecado, esse princípio vale. Enfim, esse princípio aqui é universal. Para bem ou para mal, e para fomentar uma realidade ou destruí-la. Alguém, para se ver livre do pecado, ele vai ter que quebrar
essa dupla troca com o pecado que é a comunhão. Ele vai ter que não mais permanecer no pecado. E depois se afastar da proximidade do pecado. A vida é um caminho livre. Inclusive, falando sobre isso e sobre pecado, vemos que a história de Israel, infelizmente, se você vê a história de Israel do Gênesis ao Apocalipse, porque o Apocalipse engloba também o tempo que nós estamos até o fim, é bem elástico, a história de Israel pode ser resumida por eles estarem longe da rocha, como no início do texto, eles estavam longe da rocha, depois se aproximarem paulatinamente da rocha, que é Deus, que é Jesus. Nos momentos de necessidade, eles começam a se aproximar da rocha, ou de Deus, que Deus aqui é simbolizado pela rocha. Depois eles permanecem com Deus. Infelizmente, Israel por curto período. Porque logo depois de receber as bênçãos na comunhão de Deus, na comunhão da rocha, como aqui no texto, e como em todo o tempo que a palavra de Deus fala acerca do povo de Israel, eles começam a se afastar de Deus. Daí começam a vir dores, apertos, angústias e lutas, para então eles recomeçarem a novamente se aproximar da rocha, permanecer na rocha, daí tem a comunhão com a rocha, e depois, quando estão recebendo bênçãos da comunhão da rocha, novamente se afastando. Um terrível ciclo de dor e alívio, que é o resumo da história de Israel. O grande aposto resumidor da história de Israel. Não estamos sendo antissemitas. Estamos apenas constatando que isso aconteceu e acontece na história da grande nação de Israel, cujos sofrimentos são inomináveis e a raiz é o afastar-se da rocha. Para nos momentos de angústia, aproximar-se da rocha. Comungar com a rocha, permanecer ali, receber as suas benesses, as suas águas, mas depois se afastando novamente. Que triste é a história de Israel. Jesus até fala que ele era o caminho, a verdade e a vida. Caminho porque estavam longe, tinham que caminhar. Verdade, estavam próximos, e vida só se estabelece na comunhão. Terrível isso. Nesse texto da palavra do Senhor, além de falar dessas bases de proximidade, as bases da vida, proximidade, permanência, e na permanência vai ter uma intimidade e comunhão, e essa vai ser a base para tudo que acontece na nossa vida, na verdade, né? Tudo que acontece na nossa vida aconteceu porque nos aproximamos, permanecemos, e de tanto permanecer acabamos comungando, sendo um. Tudo na vida vai ser assim. A vida sendo um caminho livre, como aqui esse povo de Israel teve que trilhar, em que nós temos a liberdade de nos aproximar, ou não, de alguma realidade, boa ou má, permanecer ou não com alguma realidade boa ou má, e ter comunhão, boa ou má, completando esse ciclo, que pode ser bom ou ruim, de acordo com aquilo que nos aproximamos, permanecemos e comungamos. Vemos que não foge aqui no tocante à vida espiritual, a oração. O símbolo aqui é muito forte. Números 21-7, Deus insta que era para Moisés falar a rocha. No texto de Êxodo, Deus profetiza, dizendo que você vai chegar lá, Moisés, e você vai bater na rocha. Mas em Números 20, Deus falou que era para Moisés falar a rocha. Um grande símbolo espiritual. Em Êxodo 17, Deus profetiza, Deus fala de antemão,
Você não vai aguentar, você vai bater a rocha. Mas a orientação era falar a rocha. São dois símbolos que estão conectados com proximidade, permanência e comunhão. Falar a rocha fala sobre oração. Quando a gente começa a falar, quando a gente se aproxima de alguém, permanece e começa a falar com essa pessoa. A comunhão é algo imediato, né? Nós começamos a falar e falamos, e a pessoa começa a falar algo ali, essa dupla troca. Era o que Deus estava aqui falando para Moisés, da importância da oração, da importância de falarmos a Deus e ouvirmos a Ele para ver essa comunhão, essa dupla troca. A oração é algo absolutamente fundamental. Oração, jejum, leitura da palavra, todas essas realidades vão fomentar em nós, nosso relacionamento com Deus, essa comunhão. É pela oração que nos aproximamos de Deus. O escritor de Hebreus fala que é necessário que aquele que crê em Deus se aproxime dele. Creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, esse texto da palavra de Deus também fala sobre proximidade, permanência e comunhão. Falar a rocha é algo que Israel fez muito pouco. Israel, historicamente, bateu na rocha. Você vai ver um povo, a Bíblia diz que era um povo rebelde e contradizente. Esse vai ser o testemunho. É um povo que vai bater na rocha. O que é bater na rocha? É reclamar, murmurar, se rebelar. Nós vemos isso nas páginas do Antigo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, quanto à nação de Israel, e também na vida de muitos crentes que reclamam, murmuram, se rebelam, não vão mais na igreja, né? Tentam se rebelar batendo na rocha. Querem as coisas do seu jeito, ao seu tempo. Isso é bater na rocha. É muito diferente de falar a rocha, que é orar, comungar, buscar interação, buscar humilhação. Falar a rocha é algo muito significativo e muito simbólico. Além de termos a oração que é a aproximação de Deus, e nessa perseverança, a comunhão em ouvir a Deus, como você vai ver, por exemplo, com Abacuque, que no capítulo 1 se mostra muito longe da rocha. Abacuque 1 é um profeta reclamando de Deus, longe da rocha. Mas aí ele tem a feliz decisão de se aproximar do Senhor. E ele começa a orar. E de tanto orar e permanecer em oração, ele diz no capítulo 2, vou guardar silêncio para ouvir se Deus fala comigo. E quando ele silencia, Deus fala com ele, estabelecendo a comunhão. As águas saem, ele entende o grande propósito de Deus, e porque as águas saíram, ele diz no final, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e vou exultar no Deus da minha salvação. Que belíssimo texto. Só que muitas pessoas, nesse processo que temos aqui falado de aproximação, permanência, comunhão, vão muitas vezes não conseguindo realizar as práticas divinas. Moisés aqui, em Números 20, ele vai bater na rocha. Deus mandou falar na rocha. E isso vai ter para ele, vai ser um processo muito doloroso na vida de Moisés, porque ele fez isso. Pelo que
nós temos que falar a rocha. Quando alguém faz uma campanha, nós somos contra isso. Se a campanha vai fazendo essa pessoa se aproximar de Deus, permanecer em Deus, e essa pessoa, nessa campanha, isso que é importante. Ora a Deus, até seu coração se quebrantar, ministrando a Deus através da oração. Por isso a importância da oração. Ela está nesse processo de comunhão. Daí ela guarda silêncio e ouve a Deus, havendo a completude desse processo, as águas vão vir. A bênção do Senhor virá. Agora, muitas coisas conspiram para evitar que nos aproximemos de Deus, que permaneçamos em Deus e que comunguemos com Deus através da principal arma, que é a oração, também jejum, leitura da palavra de Deus, estarmos buscando o Senhor. Porém, existem muitas armadilhas de pessoas que desanimam para sair deste tripé de um processo de vitória para com Deus. Nós temos que entender que falar a rocha é muito mais do que orar também. Quando nós oramos e temos um bom nível de comunhão com as pessoas, essa oração é aceita. Há muitas armadilhas no falar a rocha. Falar a rocha é muito mais do que orar a Deus. Falar a rocha é orar a Deus. Mas eu também oro às pessoas, ajudando, consolando, procurando de diversas formas abençoar as pessoas. Falar a rocha é também o meu bom relacionamento familiar. Ninguém poderá ter um bom relacionamento com Deus sem ter um bom relacionamento com o próximo e principalmente com a família. Aqueles que negam a família também negam a Deus, estão batendo na rocha. Quantos crentes religiosos oram e estão, na verdade, batendo na rocha porque batem de frente com seus pais, batem com seus irmãos, competem e agem de uma forma que não tem nada a ver com falar a rocha. Falar a rocha também é uma vida com as pessoas, é falar às pessoas, porque Deus se agrada da comunhão. Tanto é que sua palavra sempre atrela o unir-se às pessoas à unidade com Ele. Deus se une aos que se unem e se afastam dos que se afastam. Pelo que o relacionamento nosso com as pessoas é fundamental para falarmos a rocha. Na Bíblia, os que falavam a rocha, como Abraão, Isaac, Jacó. Jacó primeiro bateu bastante na rocha, até brigou com o anjo, né? Bateu na rocha a valer. Mas teve uma hora que ele começou a falar com a rocha. Foi quando ele foi transformado em Israel. Moisés falava. Aqui ele bateu, mas normalmente ele falava a rocha. José do Egito, Jeremias, Daniel, Davi, tantos falavam a rocha. E por exceção, batiam na rocha, que é fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Ou falamos a rocha, ou oramos falando da rocha, ou batemos na rocha mais cedo ou mais tarde. Com certeza a falta de oração vai fazer com que rapidamente batamos na rocha. Então a nossa necessidade de falar a rocha, ela é algo fundamental. Podemos ser o povo que bate na rocha, ou o povo que fala a rocha. Toda a vida rendida a Deus é falar a rocha. Como falamos, isso vai além das palavras. Isso vai palavras que se diz a Deus, palavras que se diz às pessoas. Mas isso deve ser uma preocupação nossa, todo momento e todos os dias de nossa vida.
Deus nos dá na vida a liberdade. Somos livres para decidir. Quando nos aproximamos de Deus, permanecemos e comungamos com Ele, estaremos nos afastando do mal. Sempre é assim na vida, não é? Nós nos aproximamos, permanecemos e comungamos com realidades, e ao se aproximar delas, comungar com elas, permanecer com elas, nos afastamos de outras realidades. Nós fazemos isso na nossa vida. Somos livres para decidir. Temos liberdade para decidir. Muitos proclamam que temos o livre-arbítrio. Eu particularmente não gosto de usar essa palavra livre-arbítrio, você não vai achá-la na Bíblia. Na Bíblia, inclusive, você vai achar que essa expressão junta, livre-arbítrio, não deve existir. A palavra livre vai estar muito na Bíblia e a palavra arbítrio, escolha, vai estar muito na Bíblia. Mas a palavra livre-arbítrio juntas não vai estar. Analisando à luz da Bíblia, no Salmo 51, a palavra de Deus que em pecado me concebeu a minha mãe. Se em pecado eu fui concebido, se desde a infância, desde o nascimento, eu já nasci em pecado, meu arbítrio, minha escolha, ela não vai ser nada livre. Ela vai ser, na verdade, bem presa. Ou seja, você tem liberdade para decidir, mas tua decisão nunca será livre, pois existe o pecado desde que você foi concebido. Por isso, porque não temos livre-arbítrio, do Gênesis ao Apocalipse, os homens de Deus vão ter a palavra de Deus como seu guia e como um dever de cumprir. Vai haver, inclusive, textos que vão abençoar a obediência e textos que vão amaldiçoar a desobediência. Na Bíblia, vemos que os homens de Deus vão ter que abrir mão de si, de seus desejos, daquilo que muitas vezes querem, obedecendo a palavra de Deus. Por que isso acontece? Porque os homens, nascidos no pecado, não têm nada de livres em seus arbítrios, em suas escolhas, suas vontades são comprometidas, os desejos, o pano de fundo é o pecado, o egoísmo, o medo, os defeitos humanos e tudo mais que é humano, vai influir e influenciar nas escolhas humanas. Isso sem falar no legado espiritual e emocional que distorce o ser humano, mais ainda, que a Bíblia chama de fútil legado dos pais. Quando somos feridos a nível de lar e as nossas escolhas se tornam escolhas embasadas em feridas da alma, como uma pessoa com feridas na alma, com mágoas de pais, vai ser uma pessoa que vai dizer, eu tenho livre arbítrio. Meu arbítrio vai ser livre. Não, jamais. Não são livres por causa do pecado, não são livres por causa do fútil legado dos pais, não são livres porque estão magoados, então as escolhas vão ser tortas e tanto mais tortas quanto forem a falta de rocha em suas vidas. A falta de permanecer na rocha, a falta de comungar com a rocha, a falta de se aproximar da rocha. Quer ser livre? Se aproxime de Deus, permaneça nele e receba dele na comunhão. Aí será livre. Senão, o arbítrio será preso pela terrível força do pecado que está encalacrado em nossos ossos. Em Romanos capítulo 7, do verso 16 a 24, vemos um homem que nada é Paulo, apóstolo,
com certeza o homem mais usado do Novo Testamento, lutando contra a força do pecado, dizendo inclusive que no arbítrio dele, que era preso, o bem que ele intentava fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria fazer, era esse que ele realizava. Ele, por Romanos 7, 16 a 24, aliás, o capítulo todo, ele fala que a força do pecado fazia com que ele fosse impossível de ser livre em seus arbítrios, em suas escolhas. Ele queria fazer em suas escolhas o bem, mas ele só fazia o mal. No capítulo 8 de Romanos, ele vai falar que tem outras influências que se juntam à força do pecado, que é o mundo, também o mundo espiritual, que é a ação de forças das trevas, que aliciam, que contaminam. Há também as más companhias que corrompem os bons costumes. Muitos fatores para decisões erradas. Saiba que tudo que você decidiu sem ter ido à rocha, permanecido na rocha e comungado na rocha, qualquer outra escolha ou o que você fez fora disto, deu errado. E apenas provou que a liberdade está em Cristo. A Bíblia fala da lei perfeita, a lei da liberdade. Ela está em Jesus. Ele está em Cristo. É ali que você é livre. Agora, normalmente, não temos livre-arbítrio. Porque não temos livre-arbítrio, temos que ser guiados. A Bíblia fala que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Não temos livre-arbítrio intrínseco em nossa vida. É por isso que precisamos ser guiados pelo Espírito. É por isso que, porque nossa natureza é pecaminosa e nosso arbítrio, então, sempre será preso, precisamos de direção que vem de Deus. Precisamos de forças que vem de Deus. Precisamos da graça que vem de Deus. Porque, por causa do pecado, não somos livres em nosso arbítrio. Porque temos o corpo do pecado no mundo caído e sem livre-arbítrio, Jesus nos vendo nessa condição, ele vem com quem quiser seguir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por que ele vem com essas palavras? Porque eu não tenho livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio, por isso meu coração tem que arder como dos discípulos de Emaús. Eu não tenho livre-arbítrio, por isso eu preciso ouvir a voz do bom pastor, como ovelha dele. Eu não tenho livre-arbítrio, por isso o Espírito Santo, como falei, tem que me guiar em toda a verdade. É por isso que eu tenho que ter a palavra de Deus como regra de fé e valor. É por isso que eu tenho que ter liderança. É por isso que eu tenho que ter o contraditório dos meus irmãos. Graças a Deus pelos meus irmãos. Graças a Deus que um amigo, como o ferro afia o ferro, um amigo afia a outro amigo. Porque eu não tenho livre-arbítrio, eu vou fazer bobagens por causa do pecado em mim. Eu preciso das pessoas. E porque não tenho livre-arbítrio, eu preciso de autopoliciamento. Eu preciso de dependência. Eu preciso negar a mim mesmo e pensar nas coisas que são lá do alto. Há tantos versículos da Bíblia de necessidades correlatas ao ser humano, é porque o ser humano não tem livre-arbítrio. É por isso que, porque eu não tenho livre-arbítrio e consciente disso, porque o pecado me é mais forte e inevitável, nisso os calvinistas estão certos, eu preciso me humilhar. Eu preciso ter consciência da minha condição caída. Eu preciso me converter. Eu preciso ser o povo que se chama pelo nome do Senhor, que se humilha, ora, busca, se converte dos maus caminhos. É porque não tenho livre-arbítrio. Eu vou seguir aquilo que Tiago falou, que é converter a minha alegria em tristeza. Tiago 4:8. Eu vou sentir as minhas misérias, vendo no espelho que eu sou cheio de pecado e eu não tenho livre-arbítrio. Então, eu tenho que transformar minha vida e procurar isso. Eu não tenho livre-arbítrio.
Então eu preciso da correção, que ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas que depois produz um fruto pacífico aos exercitados por ela, como diz o escritor de Hebreus. É porque não tenho livre-arbítrio, eu preciso de ensino, e a palavra de Deus do Gênesis e Apocalipse é um livro de ensino. Porque não tenho livre-arbítrio, eu preciso constantemente estar fazendo esse exercício de me aproximar da rocha, permanecer desesperadamente nela, falar a rocha, comungando com ela. Ela com certeza, por sua graça, falará comigo. E isso me livrará do corpo do pecado. Como disse Paulo, apóstolo, em Romanos capítulo 8, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala, no 7 e no 8. Mas graças a Deus que me dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala que se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então, a vida espiritual, a vida na rocha, a vida que comunga com a rocha, a vida que se aproxima, permanece e recebe a comunhão da rocha, em que fala a rocha, recebe água da rocha, há uma comunhão, uma dupla troca. Esta vida será livre. Quanto ao arbítrio, a Bíblia fala, seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Meu arbítrio é preso. Eu preciso da paz de Deus que excede o entendimento. Eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso ter a armadura de Deus. Eu preciso ter os valores do céu. Eu preciso que a excelência do poder seja derramado em mim, que sou vaso de barro. Por quê? Meu arbítrio é preso. Êxodo 17 mostra, pela murmuração desse povo, pelo descompasso deles, pelo desespero deles, que livre-arbítrio é algo que não existe internamente e tampouco vai existir externamente. Eles estavam no lugar que eles não queriam. Tiveram, inclusive, que ir até uma rocha, uma coisa ilógica, para receber água. Não tinha nada de livre nesse arbítrio deles. Eles tiveram que seguir rigorosamente todos os ditames. Moisés, veja quantos ditames aqui, mostrando que livre-arbítrio não existe, porque ele teve que pegar os anciãos de Israel, ele teve que pegar a sua vara na mão, ele teve que ir até a rocha, juntos, unidos, até a rocha, permanecer ali. Moisés teve que falar na rocha, e daí a água da rocha. Isso aqui não tem nada a ver com livre e nem com arbítrio. Eles não escolheram nada, porque livre-arbítrio não existe, e nem pode existir, porque Deus nos ama. E o livre-arbítrio vai gerar todo o mal do mundo. Alguém num laboratório criou um vírus capaz de viver em climas gelados, tropicais e subtropicais. Qual vírus vive nisso? Qual vírus sobrevive a um calor extremo, a um frio extremo, a necessidades extremas e permanece no ar? Só um vírus criado pelo livre-arbítrio do homem, que o criou no laboratório. Ou seja, não tem nada de livre nesse arbítrio, mas tem os efeitos de uma mentalidade que pensa que isso existe. Um Deus que te ama quer de você a verdadeira liberdade, em que a paz de Cristo será o árbitro do teu coração. E é por essa vertente aqui. Se aproxime da rocha. Se aproxime da rocha. Que nada te afaste disso. Que nenhum namoro, que nenhuma realidade secular. Muitas pessoas às vezes melhoram financeiramente, estando na rocha se afastam dela. Se aproxime de Deus. Como o povo aqui foi paulatinamente se aproximando da rocha. Permaneça ali e que nada te tire do permanecer na rocha. Às vezes você foi até a rocha, está buscando a Deus. O que está te tirando
da rocha, de permanecer na rocha. Daí você tem que comungar, falar, orar, buscar a Deus, que é a oração, que é falar a rocha. E a água da rocha virá a você no final do processo, porque Deus é fiel para recompensar aqueles que são obedientes à sua voz, que é a sua palavra. E busca ficar na sua presença, fazendo o que lhe agrada. Assim será com você. Todas as bênçãos que você quiser, se você quiser elas de Deus, você vai ter que se aproximar da rocha que é Cristo. 1ª e 2ª Epístola de Pedro fala que a rocha é Cristo. Cristo falou isso também para Pedro. E você vai ter que se aproximar da rocha. Você vai ter que permanecer na rocha. Você vai ter que falar a rocha, comungar, ter comunhão com a rocha que é Cristo. Aí as bênçãos virão. Aí você será livre. Teu arbítrio será puro. Que Deus te abençoe grandemente.